Bom, irmãos, se alguém tem dúvida de que eu sou um pouco mais velho que ele, eu vou provar que eu sou sim, tá? Eu estava ouvindo a leitura ali do breve histórico da UPH desta igreja, e eu cheguei à conclusão de que essa UPH foi organizada 3 dias antes de eu completar 2 anos. 2 anos? Isso, 2 anos. Tá, eu completei semana passada, há 2 dias atrás, eu completei 54 anos. Tá, então vocês sabem que ele tem menos que isso. Irmãos, é um prazer estar aqui, ser convidado para ser o portador da palavra de Deus, mas não é só um prazer, é uma responsabilidade também muito grande de sermos o pregador da palavra de Deus. Tá? Que Deus abençoe, continue a abençoar esta igreja, né, no dia de hoje, especialmente ao PH, a União Presbiteriana de Homens desta igreja. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Tem um avô aqui que me disse um pouco antes de começar o culto que o seu netinho, ou um dos seus netinhos, sabe de cor esse Salmo 121. Então, quando ele falou isso, eu fiquei quieto, nem disse para ele que eu ia pregar no Salmo 121, tá? Mas, então, Salmo 121. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, não é só o netinho do nosso irmão que sabe esse salmo de cor. Muita gente sabe o salmo de cor. Mas uma pergunta que tem que ser feita é: as pessoas compreendem este salmo? As pessoas entendem o que este salmo quis ensinar naquela época e o que ele quer ensinar hoje para nós? Meus irmãos, quando nós somos convidados a pregar numa data especial, todo domingo é especial para os crentes, né? Tanto de manhã quanto à noite. Mas quando nós somos convidados a pregar numa data especial, além do domingo, dia do Senhor, nós ficamos ali pensando como nós vamos eh, abençoar a vida da igreja com a pregação da palavra e como que nós vamos tratar do assunto, né, do assunto que a ocasião ela está ela está cobrando. Então, irmãos, uma das maneiras de nós olharmos para este salmo é mostrar que Deus ele tem cuidado, que Deus ele cuida de cada um de nós. E o que este salmo vai mostrar é que o cuidado de Deus é um cuidado em tempo integral. Deus cuida de você em todo o tempo. Deus cuida de mim em todo o tempo, até mesmo quando parece que Deus não está cuidando, ele está cuidando. Até mesmo quando o inimigo faz nós pensarmos que Deus deu uma esquecidinha de nós, Deus não se esqueceu de nós, né? O nosso irmão do passado, ele escreveu que mesmo que uma mãe esquecer do seu filho, ele jamais se esquecerá de nós. Irmãos, essa promessa de cuidado de tempo integral não é para todos. Essa promessa de tempo integral, não apenas com base neste Salmo 121, mas com base em vários textos da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, é um cuidado para o povo de Deus. Jesus Cristo, pouco antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Meus irmãos, de vez em quando eu me pego pensando em lugares por onde eu passei. Na maioria das vezes,
na companhia da minha família. E tenho vários tipos de lembranças quando eu passo por alguns desses lugares. Alguns lugares reais e até mesmo em lugares apenas imaginados podem ser importantes para nos fazerem lembrar de alguém ou de alguma situação em que podemos, de alguma forma, ser ajudados a resolver coisas que estão tirando o nosso sossego. Então, nós hoje, a grande maioria de nós tem condições de viajar, talvez uma vez por ano, alguns dias por ano, outros um pouco mais. E quando a gente passa por alguns lugares, que a gente já passou, a gente lembra de algumas situações. Ou quando a gente passa por alguns lugares pela primeira vez, muitas vezes a gente fica imaginando. Faz tempo que eu não viajo de ônibus. Aliás, é uma das minhas vontades. Em breve eu quero viajar de ônibus. Faz tempo. Tem mais de 20 anos que eu não viajo de ônibus. E quando eu viajava de ônibus, eu me lembro direitinho que à noite eu ficava olhando aquela luz bem afastada, uma casinha, e ficava imaginando quem morava lá. Quem mora lá? O que estão fazendo neste exato momento? Talvez eu nunca vou ficar sabendo, mas eu pensava dessa forma. Então, dependendo dos lugares que a gente está indo, que a gente está vendo, a gente começa ou a lembrar de algumas coisas ou imaginar algumas coisas. E a gente fica pensando na nossa própria vida, na vida das pessoas que a gente ama. Meus irmãos, boa parte dos 150 salmos que temos em nossa Bíblia são resultado de situações em que o escritor, em algum momento difícil de sua vida, colocou-se diante de Deus, ora confessando seus pecados e clamando por perdão, ora reclamando por perseguição e dores, pedindo socorro a Deus. Então, se você olhar os Salmos, e os crentes gostam muito dos Salmos, em boa parte, estão revelando isso. Pessoas estão pedindo a Deus por perdão ou estão clamando a Deus por socorro. Em todos eles, ou seja, em todos os 150 Salmos, sem dúvida alguma, a sua pedra de escape é Deus, o único capaz de condoer-se de nós, principalmente quando nos colocamos humildemente diante da sua santa e poderosa presença. Ele é o único capaz de condoer-se de nós, de nos socorrer em toda e qualquer situação. Não é possível saber com certeza quem escreveu o Salmo 121, né? E quando não dá para saber, logo a gente imagina, foi Davi. Não dá para saber, irmãos. Não dá para cravar quem escreveu o Salmo 121, tá? E nem também sabemos o que motivou a sua escrita. Então temos algumas dificuldades na compreensão do texto quando a gente não sabe quem o escreveu e também o que motivou a escrita. Mas, com respeito a este salmo, independentemente disso, o que temos diante dos nossos olhos são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, as quais nos ajudarão a enxergar nelas o cuidado de Deus em tempo integral. Imagina você sendo cuidado por uma pessoa poderosa, amorosa, em tempo integral. Irmãos, eu tenho uma mãe, aliás, está completando hoje 79 anos, eu pude almoçar com ela junto com meus irmãos. Minha mãe, cada ano que passa, ela demonstra mais amor por nós, pelos seus filhos, pelas suas noras, pelo seu genro, pelos seus netos, pelos seus bisnetos e por muitas outras pessoas, mas por mais que minha mãe nos ame e ame essas pessoas, a minha mãe, ela não consegue fazer por mim e por nós tudo o que ela quer fazer, tudo o que ela gostaria de fazer. Então o amor da minha mãe, que ninguém discute, o amor da sua mãe por você, do seu pai por você, do seu cônjuge por você, mesmo que não seja um amor discutível, é um amor limitado. É um amor limitado. Agora, o amor do nosso Deus é um amor poderoso, é um amor ilimitado. Então, quando você olha para este salmo, uma das coisas que você vai aprender é que ele está prometendo que Deus vai cuidar do seu povo em tempo integral. Não existe um segundo qualquer, sequer, que Deus não está cuidando daqueles que pertencem ao povo dele. É isso que está escrito aqui, e é isso que nós vamos aprender, irmãos, em 3 lições, em 3 passos. Em 3 passos. Primeiro lugar, o salmista reconhece e exalta
o poder daquele que sempre o socorreu. Então, ele reconhece e exalta o nome e o poder daquele que sempre o socorreu. Olha os versículos 1 e 2, que muitos de nós sabemos de cor. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Elevo os olhos para os montes. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? E a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, muitas pessoas são tentadas, quando olham para este salmo, este versículo, especialmente o versículo de número 1, de achar que o socorro vem dos montes. Em lugar nenhum o salmista diz isso. Ele diz que ele eleva os olhos para os montes. Jerusalém era cercada de montes. Os judeus tinham costume de orar virado para os montes. Mas o salmista vai dizer o seguinte, que ele orava olhando para os montes e fazia a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? Nós não sabemos, irmãos, por qual ou quais problemas o salmista estava passando. Mas nós sabemos aqui que ele está perguntando, olhando para os montes e perguntando para si mesmo: de onde me virá o socorro? E a resposta, irmãos, a resposta é espetacular, a resposta não poderia ser mais assertiva. Ele vai dizer o seguinte: o meu socorro vem do Senhor. E ele não para por aí. Ele não diz apenas que o socorro dele vem do Senhor, mas ele vai dizer, ele vai exaltar o nome, o poder desse Senhor, dizendo que esse Senhor é nada menos, é nada mais que o Criador do céu e da terra. Irmãos, quando essa expressão aparece nos Salmos, especialmente, tá? Que o Senhor fez o céu e a terra, o que o salmista está querendo dizer, o salmista normalmente está querendo dizer o seguinte: olha, ele não somente criou o céu e a terra, ele criou e ele sustenta, e ele governa. A providência dele está aí presente, porque ele governou, ele criou o céu e a terra e ele sustenta todas essas coisas. Quando a Bíblia fala também que o Senhor é o criador do céu e da terra, quer dizer que ele é o criador de todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, inclusive nós podemos descansar no cuidado dele. Os homens da UPH dessa igreja podem descansar no cuidado dele. Aquele que cuidou lá no começo, aquele que permitiu que essa UPH em 1973 foi organizada, mesmo Deus permitindo que houvesse ali um hiato durante alguns anos, e depois ela foi reorganizada, continuada, ele vai continuar a cuidar. Não só da UPH, não só da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, não só de todas as igrejas verdadeiramente evangélicas espalhadas pelo Brasil e o mundo, mas ele vai cuidar do povo dele, de todos os tempos, os que já foram, os que estão sendo e os que serão salvos, que em teologia a gente chama de igreja gloriosa ou de igreja invisível. Então, irmãos, o salmista reconhece e exalta o poder daquele que sempre o socorreu. E quando o salmista fala que Deus o socorreu, o salmista ali se coloca como servo de Deus, como parte do povo de Deus. E o socorro do Senhor não é exclusivo dele. O socorro do Senhor é estendido a cada um de nós também. Então, como nós não sabíamos o que ele estava passando quando escreveu este salmo, e como eu não sei também o que está passando com você, como você também não sabe o que se passa comigo, e todos nós temos problemas, mas o mais importante é que esse Deus maravilhoso, ele cuida de cada um de nós em tempo integral. O salmista então reconhece e exalta o poder daquele que sempre o socorreu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É o poderoso. Não é qualquer Senhor, não é qualquer Deus. É o Criador de todas as coisas que existem. Ele não só o Criador,
Ele é sustentador, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então essa primeira lição que nós aprendemos esta noite, tá? Sobre esse tema, o cuidado de Deus em tempo integral. Em primeiro lugar, o salmista reconhece e exalta o poder daquele que sempre o socorreu. Tá? Não deixe que o diabo ele sussurre no seu ouvido e te leve a desconfiar do cuidado de Deus. Deus nunca desamparou você e nunca vai desamparar. Sabe por que ele vai fazer isso? Dentre outras coisas? Porque foi um momento que ele desamparou o filho dele. Nós acabamos de passar pela época da Páscoa, em que muitas igrejas comemoraram e fizeram ali o culto das 7 palavras. E uma das palavras da cruz é aquela, Jesus Cristo gritando ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Então aquele momento em que Deus teve que abandonar o filho dele por causa do seu e do meu pecado, aquilo ali é demonstração clara de que Deus nunca vai abandonar você, Deus nunca vai se esquecer de você, mesmo quando o inimigo tenta convencer você de que em algumas situações Deus faz isso sim. Deus não faz, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é especialista em distorcer a verdade de Deus. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que o salmista reconhece e exalta o comprometimento daquele que nos socorre. Ele reconhece e exalta o comprometimento daquele que nos socorre. Ah, como é bom saber que a pessoa que prometeu que estará conosco todos os dias, todos os momentos, está comprometida com isso. Ele não pode mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele falou, ele vai cumprir. Então, versículos 3 e 4. Ele, ou seja, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme quem? O guarda de Israel. O guarda do seu povo, não é o guarda do mundo inteiro. É o guarda do povo de Deus. Ele guarda o povo de Deus. Ele garante a proteção em tempo integral do povo dele, daqueles que confiam nele. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. A palavra dormitar, irmãos, é cochilar. O nosso Deus não dorme e nem dormita. É possível que neste sermão ou durante este culto você tenha dormitado por alguns segundos e aí você perdeu coisa preciosa que você talvez nem faça ideia. Às vezes, em algumas situações, mesmo que nós não queiramos, nós cochilamos. A nossa mente viaja. Nós perdemos a concentração. E às vezes o prejuízo é enorme. Mas você vai olhar aqui que o guarda de Israel não dorme e nem cochila, e nem dormita. E nem dormita. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um guia onisciente, onipotente, que nunca dorme e que nunca muda. Deus não muda para melhor e não muda para pior, porque se ele mudasse o mínimo possível para melhor ou para pior, ele não seria Deus. Deus é imutável, Deus é completamente perfeito. Então, quando o salmista diz que Deus não permitirá que os teus pés vacilem, é porque esse Deus, ele está atento. Ele pensa em você o tempo inteiro, ele cuida de você o tempo inteiro, ele sustenta a sua vida o tempo inteiro, ele preserva o seu emprego enquanto ele quiser preservar. E mesmo quando você perder o emprego, Deus está no controle da situação. Mesmo quando você perder a saúde, ele está no controle da situação. Mesmo que um amigo te traia, Deus continua no controle da situação. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aí eu fico imaginando aqui o inimigo, o diabo, dizendo o seguinte: não é bem assim. Não foi isso que ele falou para Eva? Deus deixou bem claro: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão.
E o que o inimigo tentador diz para Eva? É certo que vocês não morrerão. E Eva deu ouvidos à mentira da serpente, à mentira do diabo, e o resto da história vocês conhecem muito bem, assim como eu. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O salmista reconhece e exalta o comprometimento daquele que nos socorre. Deus está comprometido com você. A aliança, irmãos, nós somos aliancistas. A aliança que existe entre Deus e o povo dele é uma aliança que começou com Deus, não começou comigo. Tá? Se um dia você ouvir alguém dizer, eu fiz uma aliança com Deus, não, na verdade, aliança é Deus, começa com Deus e vem até nós. Não somos nós que fazemos aliança com Deus. É Deus quem faz aliança. E vocês sabem muito bem que ao longo do relacionamento de Deus com o seu povo, o povo várias vezes quebrou essa aliança. E Deus vai lá e misericordiosamente ele renova essa aliança. Por quê? Porque aquele povo que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, Deus não abre mão desse povo. Deus não abre mão. Não é porque nós somos importantes por nós mesmos, mas é porque Deus nos tornou importantes. Deus fez de nós pessoas importantes. Então, em segundo lugar, nós vimos que o salmista reconhece e exalta o comprometimento daquele que nos socorre em todo o tempo, mesmo quando você é tentado a desconfiar de que naquele momento não é bem assim. Deus está cuidando de você se você faz parte do povo dele. Terceiro lugar, o salmista reconhece e exalta a companhia protetora e consoladora daquele que nos socorre. Deus, irmãos, ele não somente nos protege, não somente ele está conosco o tempo inteiro, nos protegendo, mas sabe o que ele faz também? Ele nos consola. Ah, irmãos, em algum momento da nossa vida, a única coisa que a gente quer é de consolo. É de consolo. Como é horrível estar angustiado. Como é doloroso você passar por esse tipo de situação, estar angustiado, estar ali, com o coração dolorido, com a mente perturbada. E o que você mais precisa é de consolo. E esse Deus, ele não somente te protege, mas ele consola você também. Olha os versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha que coisa impressionante. O Senhor é quem te guarda. Irmãos, é claro que nós estamos vendo aqui metáforas, né? Figuras de linguagem, para podermos entender, tá? Que Deus, que não tem físico como nós, não tem aparência, ele é um Deus invisível, mas o poder dele, irmãos, é um poder verdadeiro. É um poder que nós sentimos o tempo inteirinho. Então, o Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O Senhor, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Nem a lua de noite. O Senhor está tão perto de nós, e isso é tão verdadeiro como se fosse a nossa própria sombra. A nossa própria sombra. Os poderes mais altos, os quais estão todos sob o poder de Deus, são impedidos de prejudicar os crentes e, em algumas ocasiões, podem até mesmo serem forçados a abençoá-los. A abençoá-los. Olha, irmãos, como que Deus tem usado situações aí para poder nos tirar de situações difíceis, desesperadoras. Desesperadoras. Existem momentos na nossa vida que parece que nós não vamos suportar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele muitas vezes não nos livra de situações difíceis, mas Ele nos livra nas situações difíceis. Você já parou para pensar que você não estaria aqui hoje se não fossem as dificuldades pelas quais Deus permite que você passasse, que você passe? Lembra de Paulo? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte.
Naquela época, o que Paulo mais queria, tanto é que ele clamou a Deus 3 vezes, é que aquele espinho na carne, nós não sabemos o que é, fosse retirado. E aí, depois da terceira vez que ele orou, irmãos, pedindo a mesma coisa, e olha que para Paulo pedir a mesma coisa 3 vezes, porque o negócio era sério demais. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? "A minha graça te basta". E não é só isso, "a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza". Aí entendeu que ele precisava daquilo, porque se não fosse aquele espinho na carne, olha, ele poderia estar numa situação espiritual muito difícil, até mesmo afastado dos caminhos de Deus. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas ai de nós, se não fosse alguns sofrimentos da vida e que nós nos apegamos mais a Deus e clamamos: "Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim". Então o salmista reconhece e exalta a companhia protetora e consoladora daquele que nos socorre. Aliás, a gente cantou, né, a gente, cantou lá o Isaías capítulo 9, né, que ele é o nosso Deus é maravilhoso conselheiro, tá. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. E a paz do crente, irmãos, não é ausência de conflito, não é ausência de dificuldades, tá? Mas é uma confiança mesmo em meio a dores, mesmo em meio a conflitos. Deus está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Meus irmãos, e por fim, o salmista reconhece e exalta o poder daquele que nos faz aquietar e sossegar diante dele. Ele reconhece e exalta o poder daquele que nos faz aquietar e sossegar diante dele. Olha os versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Meus irmãos, este salmo, assim como o Salmo 91, assim como qualquer salmo, não é para poder ser copiado e colocado na porta da sua casa. E dizer o seguinte: mal nenhum vai entrar na minha casa. Texto bíblico nenhum foi escrito para ser usado dessa forma. E tem muita gente que usa o Salmo 91, o Salmo 121 e outros mais como se fosse um amuleto. Não é. É para você olhar para este salmo, assim como o Salmo 91 também, entender o salmo, tá? Perguntar: "Eu faço parte do povo de Deus? Faço. Eu procuro glorificar a Deus com a minha vida? Procuro. Então Deus está comigo. Deus estará comigo até a consumação do século. Ele vai cuidar de mim mesmo quando eu sou tentado a desconfiar deste cuidado dele". E o texto está dizendo aqui que o Senhor te guardará de todo mal. E quando a Bíblia fala que é de todo mal, é de todo mal mesmo. É de todo mal mesmo. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz agora e para sempre. A providência de Deus age em favor daqueles que estão sob o seu cuidado paterno. E como bem sabemos, uma das grandes mentiras que o diabo tem semeado por aí é de que todos são filhos de Deus. E a gente sabe que, biblicamente falando, só são filhos de Deus aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O mesmo Cristo falou assim, o mesmo, o João escreveu que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, existem alguns momentos, como eu já falei, em que a gente pode ser levado a pensar de que Deus não está cuidando de nós. Por quê? Porque às vezes nós montamos uma situação, montamos uma cena e diz: "Olha, Deus só vai cuidar de mim de fato se for desse jeito". E se for diferente, a gente desconfia que não era bem daquele jeito, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, caminhando para o final já deste sermão, um texto bastante conhecido. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vocês conhecem a história dos 3 amigos de Daniel, que foram ali acusados e foram lançados na fornalha de fogo ardente, e a fornalha foi acesa 7 vezes mais, porque o rei estava irado contra esses homens. E olha que interessante, o rei,
Mesmo estando irado, ele resolveu, em algum momento ali, dar uma segunda chance para esses homens. Mas esses homens não cederam à proposta do rei. Olha Daniel 3, a partir do verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, é isso que está faltando hoje em dia na igreja de Cristo. Pessoas que se colocam totalmente na dependência de Deus e na proteção de Deus, tá? Olha, se o nosso Deus, a quem servimos, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó Deus, que nós não vamos adorar a tua imagem. Que coisa impressionante, irmãos. Que confiança em Deus. Por quê? Porque Deus muitas vezes protege o seu povo, sabe como? Recolhendo. Né, presbítero Abílio, como você gosta dessa expressão? Recolhendo o povo de Deus. E tem gente que fala: não, sim, Deus prometeu que vai cuidar do seu povo em todo o tempo, e Deus não mente, e muitas vezes. E a melhor maneira para quem é recolhido é Deus recolher as pessoas. E neste momento Deus livrou os 3 servos dele. Mas chegou um momento em que eles foram morar com Deus e estão com Deus neste exato momento. Meus irmãos, eu quero então deixar para vocês esta palavra, não só para o PH, mas para toda a igreja, para todos nós, de que Deus cuida de nós em tempo integral. Nunca duvide disso. Nunca duvide. Mas não esqueça também de que essa promessa não é para todos. É apenas para aqueles que fazem parte do povo de Deus, que fazem parte da igreja de Cristo, daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e evidenciam essa fé verdadeira, vivendo sempre lutando contra o pecado. Que Deus abençoe a todos.